Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos na nossa casa, na Rua Progresso, 1190. Tá? Os guias da falange unidos para o bem, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 112. Diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam, cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava, consigo mesmo, infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça, na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, a necessidade que recomenda uma compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a queimar-lhes o coração. Lição número 112. Diante da justiça. Se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça no coração de todos. Falando de Pai Tomé possa, nesse momento, estar nos envolvendo com a luz, nos orientando e nos fortalecendo. Vem o tema para nós hoje, diante da justiça. Muitas das vezes, nós pouco sabemos da justiça dos homens, diga lá a de Deus. Mas tenho certeza que todos nos esforçamos para entender, aceitar, compreender, mesmo que seja aqueles pequenos detalhes, ou aqueles pequenos ensinamentos, a gente se esforça para, acima de tudo, respeitar. Então, perguntaríamos para nós como estamos diante da justiça divina? Possuis o que destes? Granjearás o que vens dando? Conheces o que aprendestes? Saberás o que estuda? Encontrastes o que buscavas? Acharás o que procuras? Obtivestes o que pedistes? Alcançarás o que almeja? És hoje o que fizestes contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Emmanuel nos fala
que a liberdade ela é do tamanho da responsabilidade. Então, Deus, que é o governo do universo, é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. Então, gente, é importante nós lembrarmos, antes de mais nada, que a justiça do homem ela está embutida na legislação humana, com base em códigos legais criados pelos próprios homens. Lembrando que quando há um legítimo, um crime, um acontecimento, um fato qualquer, um grupo de pessoas especializada nesses códigos, eles julgam e definem as penalidades aplicadas ao réu. Exemplo, eu tive a oportunidade de participar há 2 anos de um júri popular. Lá no plenário se reúne juiz, promotor, advogados, júri, testemunhas e o réu. Então, desenrola-se os fatos, né? Após tudo ser falado, o juiz se recolhe em uma sala com os jurados e ali dentro de umas perguntas, né, sim ou não da resposta do jurado, ele vai lavrar a pena do réu. Lembrando uma coisa muito importante, essa votação do jurado não foi para condenar a pessoa que praticou, e sim o ato e a forma como ele o praticou. Então, suponhamos que essa pessoa teve aí 30 anos de condenação. Ela vai, paga os 30 anos e depois ela está quite com a lei humana. Mas só que ele continua em débito com a justiça divina. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o que fazer para libertar desse débito, dessa dívida, dessa consciência, como a gente sempre fala, a consciência pesada? Primeiro nós temos que arrepender dos nossos erros, das nossas faltas. Nós temos que praticar o amor. Nós temos que perdoar. Trabalhar constantemente com a caridade, entre outros. Não vamos citar tantos que seriam muitos. Então nós podemos concluir que a justiça dos homens ela se alicerça no arbítrio segundo a visão dos magistrados. Mas com a justiça divina é diferente. As consequências dos atos elas se dão de forma direta e natural, sem intermediário. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade ela vai se estabelecer de uma maneira natural e também vai cessar naturalmente com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. Importante também destacar que na justiça divina não há 2 pesos nem 2 medidas. As leis de Deus elas são imutáveis e imparciais. E elas não podem ser enganadas. Essas leis não contemplam exceções, nem privilégios.
elas são justas, elas são sensatas, e nos fala que a cada um segundo as suas obras. Então, repetindo, o que a gente já falou anteriormente, né? Onde podemos conhecer as leis, né? Bastará ouvir a própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. E se em algum momento surgir a dúvida de como agir corretamente, façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Não há nenhum equívoco. Então, Deus, ele é a equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo a sentença de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Essas informações para a nossa reflexão foi do livro Gênesis, capítulo 1, o item 32, livro Justiça Divina, capítulo 30, Como Vivem os Espíritos, também, capítulo 30. Então, nesse momento, os irmãos posso colocar água para fluidificar. Vamos agradecer a Deus a bênção dessa noite, agradecer a presença dos trabalhadores espirituais, sempre nos incentivando ao estudo, ao aprendizado, que eles possam visitar cada lar, a cada família, cada um com suas dores, com as suas dificuldades, suas tristezas, fortalecendo e amparando a todos. E nessa noite muito abençoada, do qual, com a permissão do nosso Pai, estamos caminhando para o último mês deste ano. Quantas bênçãos, quantas graças recebidas ao Pai. A vós agradecemos. Quantas vezes estivemos reunidos, porque Jesus nos diz, se tiver um ou mais reunido, ele estaria. Imaginamos quantas vezes, então, o Mestre esteve conosco? Tantas e tantas vezes. E foi muito bom, porque nós aprendemos tanta coisa. Sentimos a presença dele tão forte na nossa vida, que no dia seguinte, quando sempre acordamos, abrimos os olhos com mais confiança, com mais fé e com mais esperança. Deus amado, orar pelo todo o universo, por essa nossa terra sofredora nesses momentos de dificuldade, de transição que ela está passando. Nos dê força para nós não ficar preocupados em entender ou querer resolver, que possamos, meu Pai, dobrar os nossos joelhos, levar sempre o nosso pensamento e orar. É a melhor forma de nós entender e ajudar a resolver. Por nos ajudando, estamos ajudando a todos, através da nossa boa vontade, da nossa atenção. Pai querido, derramai sobre toda a falange de Pai Tomé a vossa luz. Esses irmãos que incansavelmente estão conosco, nos orientando para que nós fortalecemos na fé e pormos os nossos pés no chão, manter a nossa postura de responsabilidade e compromisso com a nossa casa. Que eles possam levar a todos os médios que por algum motivo se afastaram a luz, a consciência e a responsabilidade. E que vós possa, meu Pai, abraçar a todos os corações
a todos os espíritos em sofrimento, e a todos nós, meu Pai, que ainda estamos distantes de entender a vossa justiça. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos a todos do mal, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.